Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mundo da Fama. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 cracassos de bola que se envolveram em crime sexual gravíssimo. E eu peço a você que fique até o final, porque o quarto da lista eu vou trazer uma informação muito importante, atualizada e que vai deixar você bem impactado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu comentário embaixo do vídeo. O primeiro da lista é Robinho. Robinho, que surgiu no Santos ali em 2002, foi campeão brasileiro pelo Santos, tinha como característica as pedaladas, né? E ele era veloz, driblador, finalizava até bem e acabou surpreendendo. Foi uma grata surpresa ali naquele período. Depois Robinho se transferiu para o Real Madrid, aonde ele fez parte ali dos Galácticos. Foi um dos melhores times que o Real Madrid montou. Tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Cristiano Ronaldo, tinha Figo, tinha vários grandes jogadores, tinha o Zidane. Porém, esse time não deu certo, mas ele jogou aí 1 ou 2 temporadas pelo Real Madrid. Depois ele se transferiu para o Manchester City e do Manchester City ele se transferiu para o Milan. E já jogando pelo Milan é que o Robinho se envolveu nesse problemão aí, que foi uma acusação gravíssima contra ele de uma jovem que o acusou de participar de um estupro coletivo. Na sua acusação, ela diz que Robinho e alguns de seus amigos, mais alguns amigos, a violentaram, aproveitaram que ela estava embriagada, alcoolizada, e aí levaram ela para o banheiro de uma boate e a violentaram. Robinho, a princípio, ele negou as acusações, disse que não tinha envolvimento nenhum com o caso. Tanto que quando a jovem acionou a polícia, eles já tinham ido embora. Só que ele não contava com uma atitude extraordinária da polícia italiana. O que é que a polícia fez? A polícia instalou um gravador no carro de Robinho. E ao instalar o gravador no carro de Robinho, eles conseguiram praticamente a confissão de Robinho, que foram alguns telefonemas que Robinho deu para alguns de seus amigos, confessando que ele participou ativamente do crime comum. A gente pode ouvir. Era desesperado. Alô, Cornelião. A princípio, o jogador achou que a acusação não teria grandes consequências. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. Mesmo após todas essas provas, muito bem coletadas pela polícia italiana, Robinho insistia em dizer que era inocente e veio para o Brasil. Aqui no Brasil, ele chegou até mesmo a dar uma entrevista ao UOL, ao portal UOL, e mais uma vez reafirmando a sua inocência. Vamos assistir um trecho aí dessa entrevista. E não deu nada meu do exame, ou seja, eu poderia ter mentido, eu poderia ter dito que eu não estava lá, porque não tinha DNA meu. Outra pessoa que também fez exame de DNA estava lá. E como eu posso ser condenado se não tinha exame nenhum meu lá? Aí ele dando uma versão dele, tentando se desvincular. Em um dado momento, o Robinho começa a jogar a culpa nos seus amigos. Quem tocou nela tava no Brasil, vai atrás do pessoal que tava no Brasil. Lá no Brasil. Pau no cu dos que comeram a mina. Que se foda, você não comeu, eu não comi, pau no cu dos caras. Só que os áudios são bem reveladores e não deixa dúvida de que ele participou sim. A justiça julgou Robinho em 3 instâncias. Ele foi condenado em todas as instâncias e logo após o STJ se debruçar sobre o caso, houve um julgamento e por unanimidade ficou decidido que Robinho poderia sim e devia cumprir a pena aqui no Brasil, a pena de 9 anos, a qual ele foi condenado lá na Itália, e que essa pena começaria a ser cumprida em regime fechado, e foi justamente isso que aconteceu. A sentença saiu do STJ e assim que a sentença saiu, a Polícia Federal foi à casa de Robinho e efetuou a prisão. E hoje Robinho está preso no presídio de Tremembé, um presídio conhecido por abrigar vários famosos lá que cometeram delitos. O segundo da lista aqui agora eu vou falar de Daniel Alves. Daniel Alves, ele começou a sua trajetória no futebol profissional no Bahia.
Do Bahia ele se transferiu para o Sevilha. Do Sevilha ele se transferiu para o Barcelona, que foi aonde ele atingiu o ápice da sua carreira. Só para você ter uma ideia, Daniel Alves hoje é o jogador com mais títulos na história do futebol. Ele só perde para Messi. Então ele tem uma trajetória muito vitoriosa, principalmente no Barcelona, onde ele jogou. Depois ele saiu do Barcelona, foi para a Juventus. Da Juventus ele veio aqui para o Brasil, jogou no São Paulo. E depois ele saiu daqui do São Paulo, onde ele não se deu bem, teve uma temporada muito conturbada aqui no São Paulo, tanto que ele recebeu muitas críticas aqui na sua passagem aqui pelo São Paulo, e depois ele voltou para o Barcelona, até reduzir o salário e tal, mas aí ele já estava num processo já de fim de carreira. Mas o que abalou o mundo do futebol, o noticiário esportivo, foi uma acusação de uma moça que disse que foi violentada por ele no banheiro de uma boate. A princípio, assim como o Robinho, Daniel Alves negou, dizendo que não teve nenhuma relação sexual com ela. Porém, a polícia pegou as imagens que mostram que ele foi para o banheiro com ela e que depois a garota sai sozinha e que depois ele sai logo em seguida. Quando surgiu essas novas evidências, Daniel Alves começou a mudar a versão. E a nova versão que ele deu já foi que teve a relação sexual, mas que foi consensual. Porém, a garota continuou insistindo, dizendo que não, que ele a violentou, que ele teve relação sexual com ela à força. A polícia, de maneira bem ágil, decretou a prisão preventiva dele. Daniel Alves ficou quase 2 anos preso preventivamente. E hoje, Daniel Alves responde por esse crime em liberdade, mas ele não pode sair da Espanha, não pode ter contato com a vítima, e ele está lá na sua casa, lá que ele vive lá na Espanha, aguardando aí o julgamento. Lembrando que ele ficou preso quase 2 anos, porém ele ainda não foi julgado. E aí ele está aguardando o julgamento, que é para ver qual é a sentença dele, quantos anos de prisão ele pode pegar aí por esse caso aí, que já foi praticamente comprovado. Então essa é a situação de Daniel Alves. E agora o terceiro da lista que eu vou falar é de Valdívia. Valdívia, é difícil não lembrar de Valdívia. Valdívia que teve uma passagem muito boa aqui pelo Palmeiras. Depois ficou um pouquinho conturbada porque ele começou a se machucar muito. E aí começaram até mesmo, apelidaram ele de chinelinho, e ele se zangava muito quando os repórteres faziam perguntas sobre as contusões dele, né, sobre as lesões que ele sofria, e eram muitas, o que acabou tirando ele várias vezes aí dos jogos do Palmeiras. E Valdívia também teve uma passagem muito boa também pela seleção do Chile. Ele que era um jogador rápido, habilidoso, e Valdívia deixou boas lembranças aí enquanto atuava aí como jogador. Até que Valdívia deixou de jogar, né, se aposentou, virou político. E aí, recentemente, chegou uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Valdívia foi acusado de assédio sexual e foi acusado de outros abusos sexuais. Resultado, teve uma operação policial na sua casa e ele foi preso pela polícia do Chile. E foi preso preventivamente. Hoje ele continua preso, está aguardando aí o final das investigações. Ele nega, diz que não cometeu nenhum desses crimes. E Valdívia acabou sendo aí mais um jogador, né, conhecido, um jogador que fez história enquanto atuava dentro de campo, mas que teve a sua imagem manchada aí por essa acusação aí de crimes sexuais praticados contra algumas mulheres. E para encerrar, eu vou falar de Mbappé, mas calma, que Mbappé ainda não existe nenhuma acusação oficial contra ele de violência sexual. Não existe. O que existe é suspeita. Por quê? Mbappé estava jogando pela seleção da França e aí ele teve uma folga, né? Foi dispensado para ter aí o seu dia de folga, e ele foi numa boate lá na Suécia. Só que, estranhamente,
nessa mesma noite, uma jovem procurou a polícia e denunciou que foi abusada, que foi violentada sexualmente. A polícia ainda oficialmente não ligou a denúncia dessa jovem a Mbappé, mas vários jornais, principalmente jornais franceses, ligaram sim, fizeram essa ligação entre essa denúncia da jovem e ele. E o mais curioso é que a princípio ele negou que tivesse qualquer coisa, qualquer relação com a acusação dessa jovem. A sua assessoria de imprensa também emitiu nota negando. Ele até disse que estava sendo vítima de uma difamação. Porém, alguns dias depois, ele mudou a versão. Ele disse que ele confessou que teve sim uma relação sexual com uma jovem, mas ele não detalhou quem foi e se foi essa jovem que fez essa denúncia lá na polícia sueca. Porém, ele disse que foi teve uma relação sexual consensual. A polícia nega que exista a relação do caso da menina, né, que fez a denúncia com Mbappé. Porém, os jornais cravam que a menina, essa garota, denunciou foi Mbappé. A informação importante que eu tenho para trazer aqui para você e que eu disse no começo do vídeo, que era importante você assistir o vídeo todo, é o seguinte: Mbappé ele não vai bem. Mbappé não está bem no Real Madrid. Mbappé não esteve bem na seleção da França. Tanto é que já teve 2 convocações da seleção da França para a Liga das Nações. E o motivo, o treinador da França recentemente, ele disse que Mbappé passa por um momento complicado, mas ele não explicou que situação complicada é essa. E o que levou muitos a suspeitar que tem a ver com essa denúncia, que pode a qualquer momento aí estourar aí na imprensa, e aí está esse imbróglio. Porém, muitos analistas acreditam que o que está tirando a paz, que está fazendo com que o Mbappé não consiga se concentrar, não consiga render mais, nem no Real Madrid, nem na seleção da França, justamente é essa acusação que a qualquer momento pode vir à tona, e aí ele pode vir a se tornar réu. E isso acontecendo, vai ser mais um jogador, mais um craque aí se envolvendo nesse tipo de crime que é abjeto, que é hediondo, que é gravíssimo. E você, eu quero ouvir a sua opinião. O porquê que tantos jogadores renomados, jogadores famosos, jogadores que têm uma história até grandiosa no futebol, acabaram se envolvendo aí na prática desse crime. Coloque aqui embaixo a sua opinião, que vai ser muito importante aí para eu estar analisando e respondendo a todas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.